Olá, somos o grupo 2 e vamos falar sobre requerimento. Olá, eu sou a Gabriela Tiago e vou falar sobre o que é o requerimento e os tipos dele. O que é um requerimento? O requerimento é um tipo de texto que pertence à modalidade escrita da língua, mais precisamente à chamada redação técnica. Ele é utilizado para pedir, solicitar ou requerer algo judicialmente amparado para alguém em cargo de poder. Essa comunicação é estabelecida em interlocutores com diferentes posições em determinada escala hierárquica, de modo que o emissor do requerimento está em posição inferior e por isso apresenta sua necessidade de pedido ao destinatário, que se encontra em posição hierárquica superior. Tipos de requerimento. A natureza de pedir ou solicitar do requerimento, bem como seu comum amparo legislativo, permite que esse gênero sirva como um documento, ao mesmo tempo em que é possível que ele se adapte a diferentes circunstâncias de uso. Pode-se falar em dois tipos de requerimento, simples e o complexo. Requerimento simples. Ele é utilizado quando o pedido não necessita de tantos documentos ou detalhes. Logo, pode ser feito de modo rápido e comumente apresenta apenas o curto parágrafo como um corpo de texto. Requerimento complexo. Ele exige um requerimento mais detalhado ou com maior argumentação. Logo, costuma apresentar maior tamanho de corpo de texto, adaptando às necessidades da solicitação. Ainda é possível que com o requerimento complexo siga outros documentos anexados. Dentro dessas duas categorias, insere-se todas as variações de requerimento que servem à atividade cidadã. Ou seja, acrescentam-se exemplos e tipos de requerimento que se definem não apenas pela complexidade da sua estrutura, mas pela função que exerce na cidadania. O requerimento é um documento oficial que serve tanto para estabelecer a comunicação entre intelectores de diferentes graus hierárquicos, como para solicitar um bem ou um serviço que é direito do cidadão. Portanto, pode-se falar em tipos de requerimento quanto à sua função civil para concessão de auxílio-doença, gratificação adicional por tempo de serviço, ajuda de curso e férias, revalidação de despacho concessório de licenças especiais, e entre outros. Oi, eu sou a Bárbara e eu vou falar sobre as características e a estrutura de um requerimento. Começando pelas características, um requerimento ele tem uma estrutura simples, geralmente com um parágrafo só. O tamanho ele vai se adaptar à necessidade, então quanto mais complexo for o requerimento, mais longo o texto será. Ele tem uma linguagem formal impessoal e concisa, focando-se unicamente no objetivo dele. E se você achar necessário, pode acrescentar leis e normas que assegurem o pedido. Agora, falando sobre a estrutura do requerimento, há 3 tópicos que devem ser seguidos. O primeiro é o vocativo, que serve para marcar o início do texto. Então, é um pronome de tratamento que ele é adequado à relação estabelecida. É o pronome que você vai usar para se referir àquela pessoa a qual você vai fazer o requerimento. E ele pode vir tanto acima do texto como dentro do texto. O segundo tópico é o corpo do texto, que vem com as informações. Então, vem o nome do requerente ou o nome da empresa, filiação, naturalidade, RG, CPF, estado civil, se for uma pessoa física, endereço de residência ou endereço da empresa e os tópicos do que você vai pedir. E você pode acrescentar ou retirar dados dependendo do tipo do pedido. E o terceiro tópico é o fecho, que seria a conclusão do requerimento, onde se assina o nome e coloca a data do dia em que esse requerimento foi feito. Se esse requerimento foi feito por alguém que ocupa um cargo relevante, é necessário colocar o cargo ou a atuação dele também. E aqui nós temos um exemplo de um requerimento com a sua estrutura e as características que eu falei anteriormente. Olá, meu nome é Tiago Moraes, vou falar como se faz um requerimento. Em primeiro lugar, temos que identificar o destinatário.
Depois, usar o vocativo para identificar o destinatário de acordo com o cargo que ele ocupa. Nada de tratar com intimidade ou citar o nome da pessoa. Em segundo lugar, as informações obrigatórias no corpo do documento devem ser nome do solicitante, estado civil, profissão, CPF, RG e endereço. Em terceiro lugar, apresentar as razões para a formulação do pedido de requerimento. Para encerrar, não podemos esquecer de finalizar o documento com local, data, assinatura do solicitante para afirmar a legalidade das informações presentes neste documento. Vou explicar para vocês as regras de formatação com as seguintes normas do requerimento: configurar a página, margem superior e esquerda 3 centímetros, margem inferior e direita 2 centímetros, iniciando o texto no alto da folha a partir da margem esquerda. Para fins de estética, entre a vocação e o corpo do texto, deixar aproximadamente entre 7 a 10 linhas e escolher a fonte Arial ou Times New Roman. O parágrafo, ou seja, o recuo da primeira linha deve ser iniciado com espaçamento de 1,5 centímetros e o espaçamento entre linhas de 1,5 centímetros também. E aqui nós temos um exemplo de um requerimento feito da nossa empresa que é voltada para o ramo alimentício. Então, aqui no caso, nós estamos pedindo para que possamos colocar cadeiras e mesas na calçada, seguindo todos os protocolos de segurança do Covid-19. Então, esse requerimento vai ser direcionado para a prefeitura, com todas as características e a estrutura que um requerimento pede. Agradecemos a atenção de todos.